Olá, o Identidade está começando agora. Eu sou a Gabriela Frontini e é uma alegria ter a sua companhia aqui no nosso programa de Boas Conversas. E olha, a história de hoje está emocionante, viu? A Maísa Chagas tinha o que muitos consideram sucesso, mas ela sentia um vazio profundo. Da fama e glamour a um divórcio doloroso e mais tarde a uma situação ainda mais difícil, o tráfico humano. No momento mais sombrio da sua vida, a Maísa teve um encontro com Deus que a resgatou e reconstruiu sua vida. Daqui a pouco ela conta os detalhes dessa história de tirar o fôlego. E eu quero te lembrar que estamos no mês de doação do Anjos da Esperança e você pode nos ajudar a levar esperança para quem sofre em silêncio. Doe agora mesmo usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. E você pode ser a resposta de Deus para quem está ali gritando por dentro. Sou anjo, sou novo tempo. Agora o Identidade vai para um rápido intervalo e em 30 segundos a Maísa já vai estar aqui com a gente. O Identidade volta já. A história dela é daquelas que tiram nosso fôlego e nos faz pensar como para Deus tudo é possível. A Maísa Chagas viu bem de perto o agir de Deus para resgatar e lhe dar uma nova vida quando tudo parecia não ter mais jeito. Olá, Maísa, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. Obrigada por esse programa lindo com o nome Identidade. Eu que demorei tantos anos para descobrir a minha real identidade em Cristo Jesus. É verdade, Maísa. Você veio ali de uma família com dois lados bem diferentes, né? A família da sua mãe era cristã, envolvida com a igreja, enquanto a família do seu pai não tinha assim nenhuma relação com a igreja, os valores eram bem opostos. Como é que isso te formou? Então, a família da minha mãe, ela veio de quarta geração da igreja. Então, eu cresci indo para a salinha, cresci indo para a igreja, mas a família do meu pai era já distante. Eles tinham outra denominação, mas nem frequentava aquela denominação. Então, eu fui criada nesses dois lados. E lá para minha adolescência, decidi ir para o lado do meu pai, que era tudo pode, era um caminho bem largo, então eu decidi naquela época ir para o caminho mais fácil, sem tantas regras, né. E a família da minha mãe era da quarta geração adventista, mas eu escutava os hinos, eu ia para a igreja no sábado, a minha mãe me levava, mas na adolescência eu decidi não ir mais. E ali na juventude você inclusive foi jogadora de basquete profissional, né? E tempos depois, por conta da separação dos seus pais, você se tornou ali uma modelo para poder pagar a sua faculdade e inclusive ajudou no sustento da casa. Agora essa carreira te trouxe para o mundo da fama. Como é que foi esse período aí da sua vida, Maísa? Como é que você se sentia? Então, eu acho que o ser humano, quando ele está longe de Deus, ele busca preencher os vazios em, em tudo, né? Eu tentava preencher os meus vazios na fama. Eu fui jogadora de basquete profissional, joguei em São Paulo, em Americana, joguei em Santa Catarina, depois voltei para Goiás. Aí, participei de um concurso de beleza, fui modelo. E ali eu estava nas capas dos outdoors, de revista, propaganda de televisão, programa de televisão. Mas sabe, o que que eu percebo quando eu olho naquela época? Que eu estava no meio de tanta gente. Quando eu chegava em casa, eu tinha um vazio que nada preenchia. Eu sentia um vazio na alma que nada, absolutamente nada preenchia. E foi a época que eu tinha mais gente perto e me sentia muito sozinha. E chegou um momento ali também, Maísa, em que você precisou escolher entre a carreira de modelo e a veterinária, né? E você optou pela segunda, foi ali se dando bem na profissão, depois você se casou, teve filhos, vivia uma vida boa, confortável, mas esse vazio que você mencionou continuava no coração, né? Continuava no coração. Eu fui veterinária, né, formei em veterinária, comecei a trabalhar com veterinária, tinha minha clínica, né, casada
eu tinha uma vida confortável, sabe, eu tinha uma vida bem confortável. E eu lembro que uma vez eu chorei muito indo para o trabalho, e eu falava assim: "Senhor", porque eu buscava Deus quando as coisas pioravam. Então, assim, é como se Deus estivesse no banco de trás e eu era o motorista. Então, quando às vezes eu lembrava, eu olhava no retrovisor, eu lembrava que tinha Deus, eu fazia uma oração. E ali um dia eu orei e falei assim: "Senhor, por que que eu sou tão infeliz? Eu tenho tudo". Eu tenho tudo. Eu tenho uma casa boa, ajudante, eu tenho condição financeira e eu sou tão infeliz. Mesmo, assim, realizada na minha carreira de veterinária, mesmo realizada sendo mãe, eu me sentia muito infeliz, um vazio que nada preenchia. É curioso, né? Porque a gente que é cristão sabe que esse vazio só é preenchido pela pessoa de Jesus, mas até então você ainda não sabia disso, né? Mas no meio Não, disso sabe? tudo, Maísa, a sua irmã te inscreveu para você participar das gravações de uma temporada do programa Bíblia Fácil. E naquela época o programa era gravado dentro de um centro de vida saudável, né? Conhecido ali como um spa. E foi isso que você se interessou participar, ficar ali 10 dias aproveitando no spa, um lugar cheio de tratamentos estéticos gostosos, até porque você não gostava de crente, né, de pessoas Não. cristãs. Mas o que aconteceu nesses dias de gravações foi bem diferente do que você tinha imaginado, não é mesmo? É, a minha irmã, ela foi muito inteligente, porque ela me atraiu falando de um spa. Então eu pensei: "Vou para o spa, eu não vou nem saber dessas gravação", eu nem quis saber qual era o programa que iria gravar e nada. Eu pensava só no spa. E quando eu cheguei lá, foi a Bíblia Fácil. E o pessoal da gravação era tão bom, assim, uma equipe tão maravilhosa que eu não tive nem, jeito de falar que eu não queria participar mais. Então eu fui participando todos os dias da gravação, e eu lembro que o pastor Arilton no final fazia um apelo para a gente aceitar Jesus. E eu olhava para o lado, eu falava: "Ai, essas coisas de crente não me pega. Aceitar Jesus? Jesus eu já aceitei há muito tempo". Eu achava que Jesus estava na natureza, na energia, não precisava aceitar Jesus. Eu não gostava de ambiente de crente, eu falava, assim, que esses crentes só sabia rir e comer. Então, ali, acho que foi o quê? Uma semana, intenso de gravação, eu aceitei Jesus, eu levantei no último dia de gravação, quando o pastor Arilton falou da morte. E recentemente eu tinha perdido meu pai. Então aquilo ali me tocou muito, de poder ter a esperança, de ainda poder dar um abraço no meu pai, sabe. E ali eu levantei, aceitei Jesus, mas foi uma semente jogada na beira do caminho, porque ela não criou raiz. Eu não fui para a palavra de Deus, eu lia a Bíblia um dia, depois eu ficava 2, 3 semanas sem ler, aí eu não era algo constante, Uhum. não teve profundidade, não criou raiz. Eu ia perguntar exatamente isso, como é que foi o seu retorno para casa depois da participação do programa, né? Como é que ficou o seu casamento, por exemplo? Então, realmente eu mudei. Eu acredito ali que foi o começo, né, como eu falo que eu calcei um sapato apertado, parece que eu não me encaixava muito mais. Eu já não gostava tanto das músicas, do ambiente, e o meu casamento, que já não estava tão bom, começou a declinar totalmente, porque o meu ex-marido era de uma outra religião também, que não gostava de crente, e ele falava: "Eu não casei com uma crente". Então, o meu casamento que estava ruim, aí piorou de vez. Por mais que eu não tinha profundidade, mas eu comecei a me posicionar de ir à igreja adventista. Eu falava: "Não, eu preciso ir na igreja adventista". Então eu comecei a me posicionar em várias coisas, que começou a dar muita briga e muita desavença. Uhum. É, eu acredito que durante a participação no programa, como você falou, a semente foi plantada, né? Talvez não colheu tantos frutos ali naquele momento, mas começou sim uma transformação, tanto que você foi se posicionando e mudando isso dentro da sua casa, do seu lar, e mais tarde a gente vai ver que realmente esse fruto frutificou. Mas olha só, gente, no próximo bloco a Maísa vai contar como é que Deus resgatou e reconstruiu a vida dela. E se você quer se aprofundar na palavra de Deus, a revista Esperança à Procura da Verdade, que eu tenho aqui nas minhas mãos, vou mostrar para vocês, ela pode te ajudar nessa jornada, viu?
Aqui você entende desde os assuntos mais básicos ali da fé cristã até os mais complexos também. Então eu convido você a pedir a sua revista Esperança à Procura da Verdade. Ela é entregue totalmente gratuita para você. É só escrever uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 12, o DDD, número 98244 4449. Vou repetir para você: 12 98244 4449. Aí você escreve ali: quero a revista Esperança à Procura da Verdade. Você vai preencher alguns dados para que esse material chegue até você. E enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo. O Identidade volta já. O Identidade já está de volta. Hoje a Maísa Chagas está compartilhando a sua história com a gente, uma história marcada ali por altos e baixos, a crença que tinha ido muito longe, mas que não era impossível para Deus a resgatar. Maísa, você precisou recomeçar a sua vida, mais uma vez ali, e teve a ideia de ir para os Estados Unidos com seus filhos, né? Você então desfez ali das suas coisas, arrumou a documentação que permitia a saída dos seus filhos do país, encontrou um lugar onde podia ficar por um tempo e, com tudo certo, foram então para a Flórida, nos Estados Unidos. Parecia que estava indo tudo muito bem e eu quero saber o que aconteceu um tempo depois que vocês chegaram lá na Flórida. Então, a princípio eu cheguei na Flórida, mas eu fui para o Tennessee. Eu tinha uma amiga que jogava basquete comigo no Tennessee, então eu fui para casa dela, fiquei lá alguns dias. Quando eu consegui alugar minha casa no Tennessee, fechou tudo que era pandemia. Então, eu comecei as dificuldades começou logo quando eu cheguei. Aí fechou tudo que era pandemia, mas essa época da pandemia não foi nem difícil, porque eu e os meus filhos, a gente brincava tanto com o pouco que tinha no apartamento, sabe, no townhouse, e ali, eu comecei a trabalhar com delivery, entregar comida com as crianças no carro. Deus, naquela época, sim, ele já provia, sabe. Não faltava comida, não faltava as contas eram todas pagas, com um pouquinho que eu ganhava no delivery, eu conseguia manter a minha casa. Terminou a pandemia, assim, começou, e uma amiga de uma amiga veio me visitar. E ali ela fez uma proposta para mim. Ela ela falou algo que que nós mães gostamos muito de escutar. Ela falou assim: "Você vai ter tempo de qualidade com seus filhos". Mas antes, E eu ach deixa eu só retomar um pouquinho aqui aham, da história. Antes de você ir para o Tennessee, você não chegou a ficar na casa de uma amiga que depois acabou te convidando a se retirar? sim, Ah, é essa amiga, eu fiquei, o quê? Uma semana na casa dela, acho que não foi nem uma semana, foi uns 5, 6 dias na casa dela. E meu filho, ele acordava de madrugada, porque ele era pequenininho. E aí ela falou que se eu poderia me achar outro lugar, porque eu estava incomodando ela. E aí naquela ali, como é que eu ia fazer? Eu pus as coisas no carro e fui para o Tennessee, que tinha uma amiga minha no Tennessee. E ali no Tennessee, é essa amiga de Miami que resolveu me visitar no Tennessee. uhum, E aí eu pensei, eu vou mostrar para ela como é receber. Eu vou recebê-la na minha casa com todo amor e carinho, e eu vou mostrar para ela, não vou, pagar com a mesma moeda, eu vou mostrar para ela como receber uma boa visita. uhum. Então eu recebi ela na minha casa. E aí ela me fez essa proposta, ela falou: "Ah, você não precisa trabalhar tanto. Você foi Miss no Brasil, você foi médica veterinária, você tinha uma vida boa no Brasil, você está trabalhando desse jeito, sem tempo de qualidade com seus filhos. Eu tenho um trabalho melhor para você". Inclusive, E ali quando você trabalhava pode ali de delivery, Maísa, era pouco dinheiro que você ganhava, né? Dava ali, imagino que para o sustento do mínimo e não sobrava muita coisa. Então, quando você recebeu essa proposta de trabalhar com essa outra moça, viu ali uma possibilidade, quem sabe, de crescimento, de ter um pouco mais de trabalho, não é isso? Eu vi porque, assim, o delivery eu trabalhava até meia-noite com as crianças no carro e era o sustento, assim, não sobrava nada, absolutamente nada para o final do mês. Deu assim, pagava todas as contas, mas não dava mais para nada.
Então ali eu vi uma oportunidade de eu deixar os meus filhos ter mais tempo com as crianças, não precisar trabalhar tanto e ainda, sustentar minha casa, sobrar para poder passear. Então eu pensava, assim, na qualidade de vida com os meus filhos, né, então eu aceitei. Falei: "Tá, eu vou lá, vou ver como que é esse trabalho e tudo". E, eu aceitei trabalhar com ela, trabalhei com ela acho que foi alguns meses, e ali eu não gostei do que eu estava vendo e tudo. E ali eu falei para ela, eu falei: "Olha, eu não quero mais, eu vou voltar para o delivery". E eu estava em processo de visto, aqui quando a gente entra em processo de visto, eu não vim para os Estados Unidos para ficar ilegal, eu vim para revalidar o meu diploma em veterinária e poder trabalhar na área. Então eu estava já em processo de visto, o EB2, e aqui quando a gente está em processo de visto, a gente não pode ter nada com a polícia, nem um boletim de ocorrência, nada. E ela sabia disso, porque ela estava dentro da minha casa, ela era como uma amiga, e eu já tinha aberto isso para ela. Uhum. Então ela falou assim: "Ah, você não pode, largar esse trabalho. Se eu for na delegacia, se a polícia souber que você está trabalhando, você sabe, né, você vai ser deportada e seus filhos vão para orfanato". Nossa, Eu não sabia das leis. ela É, começou a te eu não ameaçar, né, Maísa? ameaçar no meu status imigratório. Eu não sabia das leis, e ali ela falou assim: "Você acha que quem vai acreditar? Eu tenho documento, eu tenho green card, eu tenho cidadania, você não. Quem que vai acreditar? Eu falo inglês, você não". E assim, era ameaças, assim, de você, se eu for aí na sua casa, a polícia chegar, seus filhos vão para o orfanato. Você não vai gostar o que eu posso fazer. Eu já tinha investido um bom dinheiro no meu status imigratório, eu já tinha pagado bastante coisa, e eu não poderia perder. Então eu comecei a ser ameaçada no meu status imigratório. Então eu pensava, quando eu terminar o meu visto, quando terminar todas as cartas de recomendação e eu der entrada, ela não vai poder mais, fazer nada. Então eu orava, naquela época, eu orava para Deus me tirar disso, me sustentar. Porque eu não conseguia, sair disso tão fácil. Mas E você ali orava eu para ora Deus, mas ao mesmo tempo você sentia que tinha ido longe demais e que Deus não iria mais fazer nada por você, né. Mas ele estava eu sentia sim que Deus planejando o eu seu sentia que Deus resgate. eu sentia que Deus não me escutava. Eu falava assim para minha mãe: "Mãe, ora você, porque Deus não me escuta. Eu acho que ele até me esqueceu". E ali, um dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava lá no alto. E que Jesus e Satanás, eles brigavam. Era uma briga muito grande. E Satanás, ele falava assim: "Olha, ela é minha, ela me pertence. Ela gosta das minhas coisas, ela frequenta os meus ambientes, ela escuta as minhas músicas. Ela é minha, ela me pertence". E Jesus falava: "Não, ela é minha". E foi uma briga, no meu sonho foi uma briga, assim. E aí, no meio dessa briga, Jesus falou assim: "Então para, deixa ela escolher". E no meu sonho, eu falei: "Jesus, me salva". E aí eu peguei na mão de Cristo e ele me salvou. Eu acordei, não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Pensei assim: "Comi demais", tive um sonho estranho. Um mês depois, a polícia entrou no trabalho onde eu estava e me resgatou, me tirou dali. Eu não entendia nada, porque eu entrei em estado de pânico. Que eu só pensava assim: "Meus filhos vão para o orfanato, eu não vou voltar para casa". Então eu não conseguia pronunciar quase nenhuma palavra. A única coisa que eu falava em inglês é: "Eu preciso voltar para minha casa, meus filhos estão me esperando". A única coisa que eu só repetia isso o tempo inteiro. E ali eu fiquei horas naquele lugar esperando, era uma prisão mesmo, era um quarto fechado, até se investigar tudo, né, apurar tudo que eles tinham me resgatado. E aquela parte ali que eu fiquei presa, foi umas 7 horas mais ou menos, eu tive meu encontro com Cristo. Muito forte, mas muito forte, sabe. É como se Deus eu senti a presença de Deus muito forte naquele lugar, que eu até me emociono de falar. Já passou o quê? 3, 4 anos e todas as vezes que eu lembro, era como se Deus falasse assim: "Filha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem". Eu não sabia muitas histórias bíblicas e vinha na minha cabeça, na minha mente, Paulo e Silas na prisão.
Eu não entendia, eu não sabia a história de Paulo e Silas. E eu falava assim: "Tá, então eu tenho que louvar na prisão?". E eu comecei a louvar, comecei a glorificar a Deus, eu comecei a confessar todos os meus pecados, pedir perdão por tudo, e falava: "Senhor, eu quero uma vida nova". Quando eu saí daquele lugar, fui para casa, eu estava toda diferente, eu estava muito diferente. Eu olhava para o meu closet, eu olhava para minhas roupas, falava: "Se eu tivesse isso tudo aqui, o que que adiantava se eu não voltasse para minha casa?". Eu comecei a buscar Deus de madrugada e falar: "Senhor, aquele Deus que eu tive encontro lá naquele lugar, eu quero te conhecer. Eu quero gostar de ler a Bíblia, porque eu não gosto. Eu não gosto da tua palavra. Eu não entendo nada. Eu quero gostar das tuas músicas, porque eu também escuto e não gosto". E ali eu comecei a ler Marcos, Mateus, Lucas, Evangelho, as cartas de Paulo. Eu comecei a ler e eu tive uma sede muito grande pela palavra de Deus, e eu tenho até hoje. E Deus foi me revelando, né, eu fui conhecendo o caráter de Deus. Passou alguns dias, o detetive me mandou voltar para a delegacia para esclarecer as coisas, ele precisava falar comigo. Eu fui para a delegacia, cheguei lá, tinha uma equipe de pessoas. E eles falaram assim: "Você é vítima de tráfico humano". Primeiramente eu falei que não, falei: "Não, não sou, eles não pegaram meu passaporte, tipo, não foi exploração sexual", porque na minha cabeça eu achava que tráfico humano era cunho sexual, era pegava o passaporte, a gente ia para o porão, mas o tráfico humano aqui nos Estados Unidos, eles me explicaram, é além, é muito além disso. É você ser forçada a fazer um trabalho que você não quer, e você ser ameaçada nisso. Uhum. Então, a polícia me deu toda a assessoria, eles pagaram meu aluguel até eu começar a arrumar um emprego, eles arrumaram um emprego para mim, eu ajudei a polícia a desvendar todo esse crime, eu recebi uma medalha da polícia, eh, porque eu ajudei a prender a quadrilha que estava por trás disso, eram muitas outras pessoas, além de uma só. Eh, e ali eu vi Deus lutando as minhas batalhas muito na frente. Eu Uhum. não precisei provar nada para ninguém, eu não precisei ir para um tribunal, eu não precisei nada, nada. Deus, ele provou tudo, 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 tudo. E, sabe, quando Deus ele restaurou a minha história, depois que eu me batizei e tudo, a minha história ficou na água daquele batismo e eu tive uma nova vida. Eu não me vi mais fazendo outra coisa a não ser falando do amor de Deus, sabe. É esse o nosso propósito, é falar do amor de Deus, é testemunhar. Porque se Deus mudou a minha vida, de uma pessoa tão torta, tão errada, que foi para uns caminhos tão distantes de Deus, Ele pode resgatar qualquer pessoa. O Deus da Bíblia que eu ouvia falar é um Deus muito real, muito real. Ele muda e transforma a vida. Amém. E como é bom ver esse testemunho vivo, né, de uma pessoa que andou longe, distante, às vezes não gostava nem de crente, e hoje é uma pessoa que prega a palavra de Deus, que testemunha desse poder maravilhoso de Jesus Cristo tem em resgatar a cada um de nós. Mas eu quero te agradecer mais uma vez por abrir aqui a sua vida, às vezes é uma exposição que a gente evita ter, mas a gente precisa, né, demonstrar as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Então, parabéns por você ter a coragem de contar a sua história e compartilhá-la com a gente aqui. Amém. É uma exposição, mas a gente precisa testemunhar desse amor. É aí que a gente encontra a verdadeira felicidade. Eu procurei a felicidade em tantas outras coisas, e a verdadeira felicidade que eu tenho hoje na minha vida, que me enche, é testemunhar do amor de Deus para as pessoas. É falar do amor dele nas redes sociais, em púlpito, Uhum. no bar, no supermercado, aonde for, na vizinhança, na escola. É falar do amor de Deus, é levar pessoas para Cristo. Amém. E hoje fez isso aqui no Identidade, eu te agradeço mais uma vez por isso, viu? Deus seja louvado pela sua Amém. vida.
E a você de casa, até o nosso próximo encontro, sempre às terças e quintas, 10h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.